Olá, bem-vindas e bem-vindos de volta. A gente continua hoje a nossa conversa, é o nosso segundo mergulho aqui nas vocações do Distrito Federal. E olha, quando se fala em Brasília, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Esplanada, Congresso, aqueles monumentos todos. Mas o material que a gente separou para hoje conta uma história, assim, bem diferente, de uma vocação que vai muito, muito além do concreto. É o turismo que é pura cultura e experiência. É isso aí. E a nossa missão aqui é tentar juntar essas pontas, sabe? Para entender como essa vocação que, na verdade, sempre esteve por aqui, está sendo redescoberta. E o material é bem variado. Tem desde um estudo do Sebrae no DF sobre oportunidades de negócio, passando pelo novo plano de marketing da Embratur, até pesquisas acadêmicas sobre turismo sustentável. A ideia é montar esse quebra-cabeça e sacar qual é a dessa nova visão para a capital. Perfeito. Vamos começar então pelo nível local, com esse estudo do Sebrae. Ele aponta uma oportunidade, assim, gigante para Brasília se firmar como um polo de experiências autênticas. E lembra de um detalhe que às vezes passa batido, né? Em 2017, a Unesco nomeou Brasília como Cidade Criativa do Design. Isso já era uma pista, um sinal de que a cidade tinha um potencial que ia muito além daquele turismo cívico mais tradicional. E o estudo do Sebrae traduz essa pista em uma oportunidade de negócio bem concreta. A criação de agências de turismo receptivo focadas em cultura. Basicamente, empresas que montam roteiros personalizados, sabe? E que mostram uma Brasília que a maioria dos turistas e até dos próprios moradores não conhece. É uma resposta a uma demanda que, não para de crescer no mundo todo. Tirar uma foto para o Instagram. Ela quer sentir o lugar, entender a história, ter uma conexão de verdade. Exatamente. E o interessante é que, segundo o estudo, a matéria-prima para isso já existe e é abundante em Brasília. A gente está falando de museus, galerias de arte, feiras de artesanato, ateliês de artistas e uma cena gastronômica que está, explodindo. A questão nunca foi a falta de cultura, mas sim como organizar, embalar e oferecer isso de um jeito que encante as pessoas. E o mais legal é que já tem gente fazendo isso na prática. Um exemplo que as fontes trazem é a agência Me Leva Cerrado, da Bianca Daia. A história dela é ótima. Começou em 2019 como uma página no Instagram para dar dicas sobre a cidade, e a coisa cresceu tanto que em 2021 virou uma agência de turismo de verdade. E o carro-chefe deles é a prova viva dessa nova abordagem. Que é o tour Brasília Negra. É um roteiro que foge completamente do óbvio. Ele passa por lugares como a Praça dos Orixás, o Museu Vivo da Memória Candanga. Enfim, ele conta a história da presença e da contribuição afrodescendente na construção da capital. O que é fundamental, porque tira o foco só daquela história oficial dos monumentos, né? E mostra que existem muitas outras Brasílias dentro da cidade. A própria Bianca Daia tem uma definição ótima para isso. Ela diz, abre aspas, é uma experiência que propositadamente se distancia da rota monumental, oferecendo uma perspectiva cultural e histórica mais profunda. E o público que compra essa ideia é super qualificado, o que mostra que tem valor agregado. O material cita que eles já guiaram procuradores, advogados de tribunais superiores, até gente da WWF. O que é fascinante nesse caso é que ele valida na prática tudo que o estudo do Sebrae aponta na teoria. Mas ele também joga luz sobre os desafios do mundo real. A Bianca menciona um problema sério: a falta de regulamentação no setor. Isso abre uma brecha enorme para a concorrência desleal, com gente não qualificada oferecendo serviços parecidos por um preço muito mais baixo, o que acaba, claro, desvalorizando o trabalho de quem faz a coisa séria. Mas isso é uma briga difícil, não é? Competir com preço baixo é sempre um desafio gigante. Quer dizer que a única saída para esse tipo de negócio é mirar num público de altíssimo poder aquisitivo que pode pagar por essa excelência. Não necessariamente, mas exige uma estratégia muito clara de diferenciação. A da Me Leva Cerrado, por exemplo, é apostar na excelência máxima do serviço e usar a reputação digital a seu favor. Eles focam em plataformas como o TripAdvisor, onde as avaliações de clientes reais, elas servem como um selo de qualidade. É um jeito de provar o seu valor para além do preço. E essa questão da concorrência me faz pensar,
Essa busca por uma experiência de verdade, autêntica, é só uma coisa nossa aqui em Brasília ou é um movimento maior? É um movimento global, sem dúvida. Uma das nossas fontes, um artigo chamado Destination Winding Strategy, bate muito nessa tecla. A tese deles é que os destinos turísticos precisam parar de competir com base no que eles chamam de pontos de paridade. Sabe aquela foto de uma praia paradisíaca que poderia ser em qualquer lugar do mundo? Sim, super genérica. Isso é um ponto de paridade. É bonito, mas não é único. E a alternativa seria focar nos pontos de venda únicos, que são as coisas que só aquele lugar tem, tipo a cultura, o estilo de vida, as histórias que não podem ser copiadas. Exatamente. O artigo dá um exemplo que eu achei ótimo. Fala de um guia em Dubai que, em vez de ficar só descrevendo a altura dos prédios, passava o tour inteiro contando histórias. Sobre como funciona a vida local, o sistema de casamentos, a cultura dos mercados. No final é a história que fica, né? Me lembrou de uma viagem que fiz. A gente não lembra o ano de construção do castelo, mas lembra da história bizarra que o guia contou sobre o rei que morava lá. É a mesma lógica do Tour Brasília Negra. O valor não está no concreto, está na narrativa. Faz todo sentido. E essa busca por autenticidade se conecta com outra discussão ainda maior que aparece nas fontes, que é a de sustentabilidade e resiliência das cidades. Sim, tem um estudo que analisou as estratégias de Atenas e Roma que é perfeito para ilustrar isso. São duas cidades com um patrimônio cultural e histórico assim absurdo, mas que sofrem com os impactos negativos do turismo de massa, excesso de gente, desgaste dos monumentos, a cultura local virando um produto pasteurizado, o famoso overturismo. E como elas lidam com isso? A palavra-chave que a pesquisa aponta é resiliência urbana. Trocando em miúdos, é a capacidade da cidade de aguentar o tranco, seja uma crise econômica, uma pandemia ou o excesso de turistas, e ainda assim continuar sendo um lugar bom de se viver, principalmente para quem mora lá. E o turismo de experiência, quando bem feito, ajuda a construir essa resiliência. De que forma? Em vez de concentrar todo mundo nos mesmos 3 pontos turísticos, essas cidades começaram a investir na revitalização de bairros históricos menos conhecidos, criaram ciclovias conectando pontos culturais alternativos, usaram a arte e a cultura para dar vida nova a áreas que estavam degradadas, sabe? O pulo do gato é que essas melhorias servem primeiro aos moradores. O turista se beneficia, claro, mas o foco é fortalecer a cidade para quem vive nela o ano todo. O turismo vira um meio para uma cidade melhor, e não um fim em si mesmo. Peraí. Então a gente está falando de uma pequena agência em Brasília, criando um tour cultural, de um estudo acadêmico sobre Atenas e Roma, falando em resiliência, e de repente tudo isso aparece no novo Plano Nacional da Embratur. É como se todos estivessem lendo o mesmo roteiro sem combinar. Exatamente essa a sensação. O novo Plano Brasis 2025-2027, da Embratur, parece ser a peça que conecta tudo. Ele representa um reposicionamento completo do Brasil no cenário internacional. E a base dessa nova estratégia é justamente a autenticidade e a diversidade. A mensagem principal deles é muito forte. Brasil único, mas muito além de um só. A sacada é genial. Afirma a nossa singularidade, mas já convida a descobrir que existem vários Brasis dentro do Brasil. A ideia é justamente fugir dos estereótipos de sempre, né? Praia, futebol, carnaval. E mostrar a brasilidade em toda a sua pluralidade. A cultura solar, a gastronomia, a arte, as histórias. E essa estratégia não veio do nada. Ela foi desenhada para se conectar com macro-tendências globais de consumo. O plano mostra, por exemplo, que para 69% dos viajantes do mundo, a sustentabilidade é um fator decisivo na hora de escolher um destino. Outras tendências fortes são a busca por bem-estar e o uso de tecnologia para personalizar a experiência. E aí, para atender essa demanda, o plano foca em nichos bem específicos, como afroturismo, turismo gastronômico e ecoturismo, o que casa perfeitamente com a proposta de valor de um negócio como a Mé Leva Cerrado. Casa perfeitamente. E o mais fascinante é isso. Você pega um plano de marketing global da Embratur e, na essência, ele está descrevendo exatamente o que a Bianca Daia já faz com a Me Leva Cerrado. A grande estratégia nacional, na verdade, já está acontecendo em escala micro na ponta.
E o plano reconhece isso ao colocar os pequenos negócios no centro de tudo. Os dados mostram que 97% das empresas do setor de turismo no Brasil são pequenos negócios. A parceria com o Sebrae, inclusive, é citada como fundamental. A força do turismo brasileiro está nesses empreendedores. Certo. Então vamos amarrar tudo isso. O que essa conexão toda significa para o futuro do turismo no Distrito Federal? A gente começou com uma oportunidade de negócio local e acabou num plano estratégico nacional que reflete tendências globais. A sinergia é total. O Plano Brasis da Embratur oferece a visão macro, a estrutura nacional, o guarda-chuva de promoção lá fora. Os estudos sobre sustentabilidade e autenticidade, como o de Atenas e Roma, dão o porquê dessa abordagem. Esse tipo de turismo constrói cidades mais fortes e agrada um viajante mais consciente. E aí o estudo do Sebrae no DF entra quase como um manual de instruções, mostrando como fazer isso em nível local, com o modelo de negócio das agências culturais. E a Me Leva Cerrado é a prova viva de que o modelo funciona. Ela mostra que não é só teoria, que existe demanda e que atrai um público de alto valor. Até a fonte que parecia mais isolada, aquele plano de trabalho para um evento cultural em São Sebastião, se encaixa aqui. Ele é um exemplo em escala micro de como a cultura de uma região administrativa com seus artistas e suas feiras é a matéria-prima essencial para criar as experiências autênticas que todo mundo, do Sebrae à Embratur, passando pelo turista gringo, está procurando. Então, a grande vocação do turismo para o DF, pelo que as fontes indicam, não é construir um novo parque temático ou um novo monumento. A verdadeira oportunidade parece estar em destravar o valor das histórias, das culturas e das pessoas que já estão aqui. E a ferramenta para destravar esse valor é uma combinação de empreendedorismo, criatividade e sustentabilidade. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão, uma provocação final. As fontes mostram um alinhamento quase perfeito entre o que os viajantes querem, que é autenticidade, o que as cidades precisam, que é resiliência, e o que os empreendedores podem oferecer, que é inovação. A grande questão para o Distrito Federal, então, não parece ser se esse é o caminho certo, mas com que velocidade e eficiência a região vai construir o ecossistema para apoiar essa vocação, ou seja, criar as regulamentações que protegem os bons profissionais, oferecer a capacitação e o investimento para que as centenas de potenciais Biancas Daias que existem por todo o território possam, de fato, florescer e contar as suas próprias histórias únicas da capital e do Cerrado.